Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma leitura no dia de hoje. Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma leitura especial para o equinócio de outono, que aconteceu no dia 20 de março, às 11 horas e 46 minutos. E eu quero trabalhar aqui com vocês hoje o equinócio e a energia da colheita. Então, vamos aqui perguntar ao baralho cigano, ao Lenormand. Vou trabalhar também com o oráculo da Alice, tá? Com o tarô da Alice. E vou fazer também uma tirada de uma carta do oráculo de Shiva. Para completar tudo isso aqui, vamos ver o que a espiritualidade tem para nos contar hoje sobre a energia da colheita. Então, essa fase tão linda que acontece aqui, né, no nosso hemisfério agora, né, dia 20 de março, e que o que ele vai representar, então, né, na nossa vida, né? O que nós vamos colher nessa fase na nossa vida, o que precisamos saber. Então, vamos perguntar ao tarô e vamos perguntar aos oráculos, que os nossos guias nos deem, então, as respostas que nós buscamos. Vou trabalhar aqui com o baralho cigano, os mistérios de Lúcifer, e tem uma mensagem muito linda aqui, né? Na caixinha que eu queria ler para vocês, ó. Aqui fala assim, ó: aqui quem comanda o destino é quem ousa pensar. Não há luz maior do que aquela acesa por nossas próprias mãos. Cada carta revelada é uma escolha. Cada escolha, uma afirmação das nossas próprias vontades. Então, assim, né, pessoal, tudo já habita dentro de nós. Lembrando que o baralho, o tarô e os oráculos, eles são, né, uma ferramenta de trabalho onde indicam para nós, né, uma possibilidade, né, a ser trabalhada dentro do nosso próprio self, né, dentro do nosso próprio eu. Eu vou colocar as caixinhas aqui do lado, tá, pessoal, que eu já deixei aqui. Lenormand também, vamos trabalhar com ele hoje. Oráculo de Shiva, vou colocar aqui do ladinho também, pra gente pegar depois, tá bom? E então, lembrando que o tarô, os oráculos, né, o baralho, ele é só uma ferramenta para que nós possamos, então, ter o entendimento, né, do momento atual da nossa vida, a leitura de uma energia, né, que nós gostaríamos de ter um esclarecimento. Então, o tarô e o baralho, ele trabalha como uma ferramenta, né, de autoconhecimento. Lembrando que você é o rei, você é a rainha do seu destino e você que comanda, né, a direção que você quer tomar, tá, na sua vida. Então, aqui, o nosso trabalho de taróloga, tarotista, é indicar uma direção para que você tenha, né, possibilidades de pensar, possibilidades de adquirir novos conhecimentos, novas reflexões, para que então dentro de você tome uma decisão concisa, né, com a sua realidade, com a sua vida. Lembrando que, né, o baralho, ele não é sentença para ninguém, tá, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, como a representatividade aqui, como cartas mestres, tá? Para abertura do jogo, a roda da fortuna, o rei de ouros e a imperatriz, que são, né, arcanos maiores, fortíssimos aí, voltados para, né, essa energia da colheita. Então, a roda da fortuna, né, ela traz as mouras aqui, né,
tecendo esse fio da vida, né? A roda da fortuna, assim como no equinócio da nossa Terra, existe um alinhamento cósmico trabalhado pelo próprio Deus, pelo próprio destino, pelo próprio universo, fazendo com que nós estejamos, né? Eu vou trazer mais pertinho aqui para vocês, fazendo com que nós estejamos, né? Andando então aqui, né, no próprio eixo, né, a roda da fortuna ela vai girando, né? Então aqui como as deusas, né, que habitam dentro de nós, essa voz interior que habita dentro de nós, esse Deus que habita dentro de nós, elas estão aqui fazendo essa representatividade, né, da roda da fortuna, onde uma hora nós estamos aqui embaixo, né, essa pessoa está subindo, esse outro está descendo e esse aqui já está no topo da roda da fortuna, né? Então, trabalhando essa energia da colheita, fica a reflexão para que nós pensemos, né? Onde que nós estamos situados na nossa vida, nessa roda, né? Porque a nossa vida é feita de estações também, né? É feita de outono, de verão, primavera, inverno. Então, é uma bela oportunidade para que nós paremos e pensemos, né? Onde está, então, essa colheita, né? Já que o destino aí trabalha incessantemente nessa roda, né? Será que nós estamos subindo, né? A roda da fortuna? Será que nós estamos descendo? Será que nós estamos no topo ou estamos aqui embaixo, né? Qual a fase da vida em que nos encontramos? Então, isso é um excelente, né, arcano para que nós possamos trabalhar, então, a nossa percepção sobre nós mesmos, né? E o Rei de Ouros, ele já traz toda essa estabilidade, né? O Rei de Ouros, ele já caminhou todos os percursos onde ele trabalhou dentro dele a disciplina, a força de vontade, a ambição, né? E tudo isso, então, onde ele já tem, né? Ele já tem o pentáculo dele aqui com essa cadeira imponente, todas as moedas aqui aos seus pés, os campos verdes, a estabilidade da casa, os funcionários. Então, ele já possui, né? Esse caminhar aí de longa data, né? Lembrando, né, pessoal, que também as cartas do tarô, elas nos trazem energias diversas, né? Temos que nos atentar a não cairmos aí na tentação, né, de ganhar o dinheiro fácil, porque aí entra essa questão da roda da fortuna, né? Até onde eu escolho ganhar o dinheiro facilmente para que eu seja esse Rei de Ouros, e até onde o destino vai trabalhar a minha ambição para que eu realmente consiga sustentar esse pentáculo de ouro, né? Essa moeda de ouro. Então, será que uma ambição desmedida você vai conseguir segurar essa roda parada aqui, você fica sempre no topo, né? Então, muitas vezes a corrupção, a ambição faz com que a roda gire e você acabe parando aqui embaixo por uma ambição desmedida. Então, as energias, elas são sempre mutáveis, né? E a gente tem que estar aí, então, adaptando a nossa vida, né? Como um meio, né, de reflexão para que não passemos aí dos limites, né, normais da vida, e para que tudo isso, então, faça sentido, né, realmente nas nossas vidas. Uma ambição desmedida, muitas vezes, é um preço muito caro a se pagar, né, e sabemos que tudo nessa vida tem um preço, né. Então, aqui a carta da Imperatriz também, ela vem trazendo toda essa abundância que ela já carrega como a grande mãe da natureza, né, conectada com todas as forças da natureza. A Imperatriz, ela é a senhora, né, que ela vai
fazendo com que as forças da natureza trabalhem para a abundância, a prosperidade. Ela carrega a paz, né, da natureza. Então é um arcano de muita força e poder para você utilizar aí, para você fazer então, né, da sua vida aí, no seu objetivo, seja ele qual for, uma grande e abundante colheita, né? Ela carrega as 12 pedras preciosas aqui ao seu pescoço, carregando sabedoria e conhecimento de todas as forças da natureza. Então, só para a abertura do jogo aqui, né, eu quis trazer esses arcanos e vamos ver agora o que o Lenormand nos traz aqui também de mensagem para essa leitura. Então aqui, pessoal, eu quis trazer para vocês um pouquinho da simbologia, né, do equinócio. Nós temos o significado principal, né, é a chegada do outono e um festival muito conhecido da antiga cultura celta, chamado Mabon. Então, o que era o Mabon? Justamente a comemoração da chegada do outono, porque os antigos, eles faziam as festas das colheitas, né? Para reverenciar, né, justamente a Mãe Natureza, agradecendo pela colheita farta, porque logo após o outono vem o inverno, e o inverno é um tempo onde você já deveria ter, então, guardado o alimento para que você pudesse, né, se manter aí na sua vida, né? Antigamente a gente sabe que a dificuldade para obter aí o alimento era mais difícil, onde os antigos também apelavam, né, às forças da natureza para que eles pudessem então obter uma colheita farta, né? E a gente se pergunta aí, trazendo assim para nossa realidade, né? Onde que nós, né, hoje em dia, né, queremos ter uma colheita farta, né? Mas será que nós trabalhamos dentro de nós mesmos esses aspectos, né? De disciplina, de boa vontade, de estudo, de entendimento, né? Onde que está a chave, né? Que nós buscamos, né? A mensagem verdadeira, né? Escondida aqui na carta das nuvens, né? Muitas vezes, né? Na maioria das vezes a gente vê muitas pessoas, né? Aqui com a carta da raposa, buscando essa abundância, essa colheita, mas de uma maneira trapaceira, né? Através de manipulação, através da astúcia, né? Que a raposa representa, toda essa astúcia, mas revertida para um lado aí manipulador, um lado onde ela adquire tudo através da manipulação, né? Então, até que ponto isso é válido nas nossas vidas? E o baralho Lenormand, ele vem trazendo essa rotina, né? Esse dia a dia, esse pensamento da nossa vida cotidiana, né? Então a gente sempre tem que estar fazendo essa vigilância, esse discernimento, né, de pessoas enganosas e manipuladoras. E quantas pessoas enganosas e manipuladoras nós temos, né, que nos cercam aí como raposas. Então sempre orai e vigiai, assim como diz, né, a palavra, né, sagrada de Deus aí, para que nós não caiamos aí nessas enganações, nessas manipulações. E aí não só na vida financeira, né, pessoal? Na vida amorosa também. Quantas e quantas, né, mulheres são enganadas aí na vida amorosa, né, devido aos manipuladores, devido aí a essas raposas aí, as raposas velhas, né? A gente sempre fala assim, né, raposa velha, né, aquele ditado, como quem diz.
Essa raposa, ela tem muitos anos de manipulação, de macetes, de estrada, né? Sempre tá lá escondidinha atrás de uma árvore silenciosazinha, esperando ali a melhor estratégia para dar o bote, né? Então, realmente, ouça mais a sua intuição e sempre olhe para as situações com um olhar aí de dúvida, né, pessoal? Não se deixe somente enganar pelas aparências, né? Muita gente aí, hoje em dia, nas redes sociais, está aí pousando de rei de ouros, mas é uma bela de uma raposa aqui disfarçadinha. Olha, gente, o tom da roupa tá parecida aí, né? Tá vendo? As cartas nunca mentem pra gente aqui, nunca, sempre tem um insight, uma dica, algo assim, né? Que realmente confirma o que os nossos guias aqui vêm falar pra gente. Olha só, a roupa da raposa e a roupa do rei de ouros, tão parecidos o tom, né? Bem parecidos, então tomem cuidado, né? Às vezes um homem, né, se apresenta aí na vida de uma mulher tão lindo, tão maravilhoso, tão rico, e quando você vai ver por detrás da história toda, né, acaba sendo aí uma bela de uma raposa velha, né? Então a gente tem que aí tomar bastante cuidado, olhos abertos. Por isso que o trabalho aqui do tarô e das cartas, ele vem justamente trabalhar esse despertar da consciência, né? Olha aqui, dei uma espiadinha, e embaixo aqui a carta da torre, né? Então, quantas torres nós necessitamos aqui na nossa vida quantos colapsos, né? Quanta libertação, quanta revelação nós necessitamos para que a gente possa realmente solidificar um rei de ouros na nossa vida. Como que nós podemos fazer isso, né, fazendo uma colheita justa para a nossa vida? Porque caso contrário, a roda da fortuna vai girar e vai fazer esse movimento, mesmo que você não queira. A roda da fortuna, ela está baseada em leis da natureza, em leis universais, no girar como o girar da terra, né? Então, ela não vai se modificar devido à sua vontade, devido à trapaça de uma raposa, né? Então, sempre tem que estar, a gente tem que estar atentos a isso tudo, né? E lembrando que a qualquer momento isso pode acontecer. Então, aquela pessoa que está em cima, daqui a pouco ela está embaixo, né? E as torres, elas vêm para que nós abramos aí os nossos olhos e vejamos que nem tudo que brilha é ouro, né, pessoal? Olha a raposa aqui, tá brilhando o pelo dela aqui, mas ela é uma raposa, né? Não é o ouro que brilha. Então a gente sempre tem que estar bastante atentos a essas sutilezas das energias, a essas sutilezas do universo. Por isso que o trabalho aqui do tarô, ele é um trabalho de despertar, né, de consciências, um trabalho de despertar espiritual, para que as pessoas tenham essa visão de uma maneira, né, um tanto quanto diferente, para que não sejam, né, totalmente aí iludidas pelas aparências, porque através do tarô, através do misticismo, através das cartas, através dos anjos, dos arcanjos, dos guias espirituais, onde nós buscamos a nossa própria espiritualidade dentro de nós, eles vêm trazer e arrancar esse véu da ilusão, né? Então, muitas pessoas comentam assim: eu fui buscar um despertar espiritual e minha vida piorou. Mas será que essa piora da sua vida não foi o momento que você precisou realmente enxergar que a maioria das coisas que estavam acontecendo na sua vida eram uma ilusão dessa grande velha raposa, né? E essa raposa, ela pode se manifestar de várias maneiras, como uma grande ilusão de ótica aí, né? Uma manipulação em massa dos grandes governos, uma manipulação em massa das redes sociais,
onde as pessoas são induzidas sutilmente a essa ilusão que a carta das nuvens nos traz. Então, eles vão envolvendo, né, toda essa grande massa da população e trazendo essa ilusão da raposa, fazendo de conta que você é um rei de ouros, mas através do que você vai conseguir isso? Através da manipulação dessa raposa, com que você faça tudo que ela mande, né? Ela vai te ordenando, ela vai te dando as dicas, ela vai te iludindo, ela vai te adoçando a vida. E quando você busca um despertar espiritual verdadeiro, você vê que era tudo manipulação. Quantas e quantas pessoas, né, vivem uma vida inteira manipuladas por outras pessoas, pelo sistema, pela engrenagem familiar, pela engrenagem da sociedade e nem se dão conta de que estão vivendo numa grande ilusão. Então a pessoa pensa assim, ai, eu vivo a minha vida é essa, mas a pessoa não tem nem noção de que existem outras realidades, né? Então o despertar espiritual, o trabalho do tarô, o trabalho das tarólogas e tarotistas é realmente trazer esse verdadeiro sentido da vida, esse verdadeiro despertar do coração, o despertar do espírito, o despertar das consciências. E acreditem, pessoas, assim como na leitura passada eu falei, a grande mídia não quer que eu esteja aqui trazendo a verdade para vocês. O quanto eu sou atacada espiritualmente por trazer para vocês a mais pura verdade da espiritualidade, vocês não têm noção. Eu sou extremamente atacada pelo trabalho que eu estou fazendo aqui, mas como eu acredito que eu não posso parar, eu tenho que trazer a mensagem para vocês. Sempre que a espiritualidade traz para mim um tema, eu medito nesse tema, eu busco informação, eu faço meditação, eu me conecto com meus guias e trago toda a informação que eles querem que eu traga para vocês através da minha mediunidade, do dom da minha palavra, do dom de discernimento que eu possuo. E eu espero que essas mensagens sempre cheguem ao coração de vocês. Então a mensagem verdadeira da espiritualidade é a chave que vocês buscam para a busca da prosperidade, do dinheiro. Ela está dentro de vocês, mas não usem uma raposa falsa para adquirir essa riqueza, porque a abundância ela vem através das coisas da natureza, das coisas de Deus. A verdadeira abundância vem através das manifestações da natureza de Deus. Não fujam da natureza de Deus, das coisas de Deus, porque a roda da fortuna gira e quando essa raposa trabalha nessa falsidade, ela inevitavelmente, ela pode até estar aqui em cima, mas já já ela vai estar aqui embaixo. Olha como a espiritualidade vem falar com vocês aqui através da minha boca. Então, essa torre, né? Muitas vezes ela é necessária, como eu acabei de falar aqui. Então, a pessoa não entende. Ela fala, eu vim buscar auxílio espiritual e a minha vida desmoronou. Mas é porque Deus, Ele é sábio, a natureza é sábia. Ele manda o corte para você acordar, porque através da manipulação, você está sendo mais uma vítima. E aí, em vez de ser vítima, né, dessa questão da abundância do dinheiro, da corrida do dinheiro, toda a sociedade te mantém dormido, né? Porque você fica correndo, como o baralho da Alice aqui, né? Na roda do hamster, né? Essa roda da fortuna também ela pode então significar a roda de Sansara, lá como um ratinho correndo atrás do ouro. E aí você viveu toda a sua vida e não aproveitou as coisas lindas e maravilhosas que Deus te colocou na sua vida, como as coisas rotineiras e simples, né? Como você apreciar um céu, o sol, as flores,
valores, as coisas simples da vida, o estar, o sentir, o amar, o viver, apreciar. Então, tantos dons, tantas bonanças que Deus traz para toda a nossa vida, e nós, como seres humanos, estamos aqui como ratinhos correndo atrás da roda, atrás do dinheiro somente. Então, para que, né, o ser humano não se perca somente nesse sentido da vida, é necessário um olhar amplo para tudo isso, né? Então, a carta da foice, Deus muitas vezes vem através dos guias, principalmente os guias que eu trabalho, pessoal, né? Os meus guias aí de Umbanda, Preto Velho, o pessoal das matas, o povo das matas, eles vêm trazendo a verdade para vocês aqui na leitura. Então, se você vem aqui esperando que tudo seja muito perfeito, que os guias passem a mão na sua cabeça, não é assim que funciona, porque a nossa vida não é assim. Nós temos momentos difíceis, momentos de cortes, onde você precisa parar, pensar, analisar, mudar a direção da sua vida, para que então você faça uma colheita duradoura e próspera. Então, a carta da foice vem trazendo muitas vezes o corte necessário, né, de muitas coisas na sua vida, né, para que você tenha então aí essa prosperidade, abundância, né, da sua casa. E olha só, pessoal, como os guias vêm falando conosco, né? Eles desceram aqui agora um montão de informações, né? E a carta do navio aqui, né? Empreendendo essa nova viagem. Aí eu vou deixar aqui do ladinho, já vou trabalhar agora com o baralho cigano. Vamos tirar aqui umas cartinhas do baralho cigano. Então, o navio vem trazendo, né, essa lembrança de que a torre acontece, um corte acontece, para que você consiga estruturar a sua casa, a sua vida, o seu amor, o seu negócio, a sua prosperidade. Você precisa, às vezes, tomar aí um rumo, né, diferente do que você vem tomando até agora. Desconfie de tudo, desconfie de todos. Acredite em Deus, acredite no Deus que habita dentro de você. Sempre, né? Aquela voz interior que é a nossa voz aí da verdade. Ela sempre está trabalhando conosco, mas basta que nós busquemos, né, essa sabedoria interna que já habita dentro de nós. Nós necessitamos todos os dias buscar, todos os dias ir, né, em busca do conhecimento, né, porque o mundo, ele é realmente um grande mistério aí a ser desvendado, né? Então, os guias vieram aqui, descarregaram bastante informações aí, né, pessoal, para a vida pessoal de vocês. E continuando aqui sobre a roda da fortuna, né, sobre a roda da fortuna e sobre a energia da colheita, as tradições, né, antigas aí, do Mabon, né? Então, que era a chegada do outono na cultura celta, ela trazia, então, as tradições incluíam, né, rituais como a decoração do lar. Então, como é agradável, né, quando celebrar a natureza, né? Nós, como sociedade moderna, vivemos dentro de apartamentos, dentro de casas, em grandes cidades, e nos esquecemos, né, que a natureza, ela é tão fundamental em nossas vidas. Por isso que eu trago para vocês aqui, pessoal. Eu sempre tenho, né, um elemento fogo, um verde aqui natural. Isso aqui não é plástico, tá, pessoal? É natural. O elemento água. Então, trazendo para vocês aí um pouquinho, né, dessa natureza. A gente precisa estar em contato com a natureza. Então, essas tradições antigas incluíam muito esse contato com a terra, até porque eles trabalhavam diretamente com a terra, né?
Então, a decoração do lar com folhas secas do outono, maçãs, pinhas e tudo isso a gente pode fazer também, né? Fica aí como dica para as meninas aí que querem, então, né, fazer um ritual de prosperidade para o outono, né? Tragam, não precisa comprar nada. Vai aí nas avenidas, né? Eu moro aqui em São Paulo, então São Paulo hoje tem tantas avenidas arborizadas, né? Recolham galhos, folhas, né? Compra umas maçãs bem bonitas, coloca a sua intenção, né? Como a colheita aí nessa época da sua vida, né? Fazendo um ritual bem simples, pode acender uma vela também, caso você queira. Então, isso tudo vai da sua própria intenção, né? Aí, ó, a energia do ouro, né? Os peixes aqui nesse baralho cigano trazendo a energia do ouro. Então, fazendo esse ritual, você também, né, atrai essa energia do ouro. Ancorando, então, né, a sua espiritualidade. Você tem que fazer, logicamente, com intenção, né, pessoal? Porque tudo vai do seu pensamento. Olha, mais uma carta do navio. Então, vou tirar só mais uma para completar a nossa mensagem aqui do baralho cigano para essa leitura tão linda da energia da colheita, então do equinócio de outono, que para nós aqui acontece agora, né? Aconteceu dia 20 de março. Então vamos ver aqui mais uma carta. E o equinócio, ele é, né, pessoal, na verdade, um portal aí de transformação, né? Você fazendo essa intenção aí do ritual, você, olha só, a cruz, né? Confirmando aqui o que eu acabei de falar, os sacrifícios da vida. Então você busca essa clareza, né? Esse conhecimento, aqui a sabedoria perdida através dos nossos ancestrais, né? Quantas coisas os nossos ancestrais eles têm para nos ensinar aí através, então, das coisas que pareciam tão simples, né? Como, vamos fazer uma festa da colheita para comemorar a colheita, mas na verdade era uma tradução da energia da gratidão convertida para a própria natureza em homenagem ao Deus, ao universo, aos deuses que eles acreditavam na época, né? Transmutando tudo isso nessa energia linda de gratidão pelo alimento, né? Então, nós, seres humanos, sem alimento, não somos nada, né? Aqui na Terra, sem a água, sem o alimento. Então, essa gratidão dos povos antigos, nós, como sociedade moderna, esquecemos um pouco disso, né? E olha só, 2 cartas do navio. Então, né, essa nova fase, você, minha consulente que está aí em casa agora me assistindo, né, no seu celular, aí na sua televisão, né, olha só, confirmando aqui 2 cartas de navio, né, às vezes você precisa mudar a direção da sua vida, do seu pensamento, fazer algumas coisas diferentes. O universo é tão abundante, né? E infelizmente as pessoas buscam esse dinheiro fácil, mas Deus nos deu, né, a oportunidade da vida, do trabalho, de tantas coisas, de tantos dons, e nós podemos a qualquer momento mudar a direção de nossas vidas e buscar um novo caminho, né? Levantar as velas dos nossos barcos e buscar uma nova direção, um novo caminho, um novo porto, um novo amor, uma nova estrutura, um novo pensamento, pensar algo diferente, né? Sempre podemos fazer algo diferente. Então agora eu vou pegar aqui o baralho da Alice. Ele é tão lindo, gente, esse baralho, esse tarô, tá? Esse aqui é um tarô mesmo. E a Alice tá aqui, né, com a história dela aí, a menina sonhadora que vai atrás do coelho buscando
os sonhos dela e pelo meio do caminho ela vai descobrindo, né? Várias coisas aí que ela não conhecia, né? As rosas que falavam, né? O coelho que acabou aí levando ela por caminhos aí que ela não conhecia, a rainha de paus, né? Aqui, o rei de espadas, o 10, eu acho que aqui é o 10 de ouros, se eu não me engano. Tá, pessoal? Tá em inglês aqui, eu não sou boa no inglês. Eu não sou boa no inglês, pessoal. Eu acho que é o 10 de ouros. Não, é a carta do sol, perdão. É a carta do sol, na verdade. É o arcano maior, a carta do sol, né? A Alice tá aqui, entre as duas rainhas aqui, né? Com a varinha mágica dela aqui, né? Aprendendo aí sobre as coisas com as duas rainhas e futuramente onde ela se torna, né? A própria imperatriz aí da vida dela, né? Ela é a própria estrela da vida dela, né? Olha só, a estrela então aqui, Alice já, né? Uma moça onde ela foi percorrendo aí o caminho dela, né? Teve que cortar muitas coisas para poder alcançar, então, esse lugar de estrela, né? Olha só, pessoal, o 10 de pentáculos aqui, né? O coelho ensinando para Alice, né? Olha só, tem tanta comida aqui, os sanduíches caíram tudo no chão, né? Da bolsa dele. Então, quantas ilusões aí a gente faz na nossa vida, né? E que depois caem por terra e acabam nem sendo de tanta importância, assim. Às vezes a gente dá tanta importância para algumas coisas na vida e depois de um certo tempo o próprio universo vem mostrar pra gente que aquilo na verdade nem foi tão importante assim, né? Então muitas vezes a gente acha que, né, viveu um grande amor, ou mesmo que aquela pessoa era o grande amor da sua vida, e depois de um tempo, depois de muitas decepções, você percebe que na verdade aquela pessoa nem era tão importante assim, né? Que Deus vem mostrar para você, quando você se conhece a você mesmo, quantas coisas que você tolerou, né? Quantas coisas que você deixou, fez vistas grossas, né? Não quis enxergar aqui como a raposa, né? Então, para os relacionamentos também, a raposa ela vem trazendo esse engano, né? Então, olha o julgamento, né? Então, chega uma época da nossa vida onde o julgamento ele é feito aí através dos tempos divinos, né? Que linda leitura, né, gente? As cartas sempre falam muito com a gente, né? Sempre. Então, o equinócio, ele vem trazendo esse julgamento. Qual é o julgamento que essa energia, né, da mudança? Por quê? Porque durante o Mabon, o equinócio, ele possui um alinhamento perfeito da Terra entre o dia e a noite. Praticamente o dia e a noite possuem o mesmo tempo de duração. Então, é como se a Terra fizesse um alinhamento nesse dia específico. É tanto que as culturas antigas, né, as culturas incas, as culturas maias, eles tinham, né, pirâmides, também a cultura egípcia, comemorando essa data específica onde o Sol atingia um ponto específico, onde ele se alinhava, né, com a Terra, trazendo então essa energia, né, para a colheita, também para a plantação, para os equinócios, né? Então, para esses alinhamentos universais. Então, a Terra fazia esse alinhamento como faz até hoje, e os povos antigos já tinham esse conhecimento,
E, na verdade, para nós acaba sendo um grande mistério, porque nós hoje somos fascinados aí. Eu sou fascinada pela cultura egípcia, né? E também a cultura inca, né? Maia, tão rica também nesses conhecimentos e muitos mistérios, né? Que até hoje nós ainda não conseguimos decifrar, né? Então, eles vêm trazendo esse equilíbrio entre a luz e a escuridão, para que nós, então, façamos aí na nossa vida um alinhamento e que possamos, então, buscar, né, o entendimento entre o que é a ganância, certo? O que é uma colheita saudável e o que é uma colheita, né, então, aí, forçada através da raposa, né? Então, esse equinócio, como dos povos antigos, ele é um momento de transição, né? Nós passamos aí do calor, né? Que é o verão, da abundância do verão, para os dias mais frescos e reflexivos do outono. Então, nesse julgamento, nesse alinhamento do dia e da noite, o que você precisa alinhar na sua vida, né? Essa fica aí a pergunta: qual seria o alinhamento necessário que você precisaria, então, fazer na sua vida para que, né, o sapo aqui não venha roubar os seus pentáculos, né? A raposa aqui, né? Deixa eu pegar a carta da raposa, ela tá escondidinha aqui, ó. Para que a raposa, assim como o sapo disfarçadinho aqui no 5 de pentáculos da Alice, né? Tá tentando levar a Alice para outro caminho aí, né? Então, a gente sempre tem que pensar esses momentos cruciais, né? Por exemplo, do equinócio, ele traz esse pensamento reflexivo. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos deixando, né, as raposas e os sapos tomarem conta de tudo aquilo que é precioso para nós, né? O nosso tempo, a nossa vida, o nosso pentáculo, o nosso dinheiro, a nossa espiritualidade, o nosso amor próprio. Quantas coisas, né, as raposas e os sapos querem roubar de nós. Então, a gente sempre tem que estar bastante atentos a isso tudo, né? Então, esse equinócio também é um momento de expressarmos a gratidão pelos frutos que a gente já possui. Então, quando, né, tirando aí essa questão da raposa, que ficou bastante forte na leitura, né, pessoal? A gente aqui, ó, o Ás de Pentáculos, ele traz essa renovação de abundância. Então, fazer diferente, fazer o novo, agradecer pela colheita, a gratidão de todas as coisas que a gente já possui através da natureza, né? Olha que quadro lindo, né, que você pode pintar na sua vida. Você não precisa ficar aqui, né, sendo raptado pela sapa velha aqui, né? Ela tá com os bob no cabelo, parece uma sapa, né, gente? Toda disfarçada aqui, ó. O sapato é de homem, mas o bob no cabelo é de mulher. Toda disfarçada essa sapa aqui, né? Levando a Alice, né, a força aí para outro lado. Então, assim, a gente pode, muitas vezes na nossa vida, pegar o nosso próprio pincel, pintar o nosso quadro da nossa vida. Seja o pintor da sua vida, seja a pintora da sua vida, né? Então, mais uma mensagem aí bastante forte das cartas para vocês. O 3 de paus, indicando, né? O coelho tá aqui com os 3 paus levantados, mas você vê que ele tá meio tranquilão aí, né? Os navios, não dá para saber se estão chegando ou se estão indo embora. E ele tá contando o tempo, né? Tipo assim, tudo bem, são três
ações aí, um início de ação, mas eu tô tranquilo, eu vou no meu tempo, né? O coelho ensinando talvez para Alice, olha, não tenha tanta pressa, porque, né, as fases aí da roda da fortuna, elas são contadas pelo tempo do relógio, não do homem, mas pelo relógio da vida. Não tenha tanta pressa, Alice, né, para você fazer as suas coisas. Faça as suas coisas no tempo de Deus, no tempo da colheita de Deus. Vai com calma, pegue seu... Olha, mais um navio, gente, mais uma carta de navio. Quantos navios aí, né? Indicando bastante essa energia da mudança, da renovação mesmo. Então, as cartas aqui, elas só vêm confirmando isso tudo que eu venho falando para vocês aqui na leitura, né? Olha que maravilha. Então, ele diz assim, Alice, não se preocupe tanto com o tempo, só continue, seja a estrela da sua própria vida, os seus barcos chegarão, a roda da fortuna vai girar conforme o predestinado através das deusas que cuidam do tempo, né? O coelho que cuida do tempo, a natureza que cuida do tempo, a imperatriz que é a mãe do tempo. Então tudo está dentro do tempo correto de Deus, das coisas que são predestinadas para a sua vida. Gente, que leitura linda, né? Que leitura linda. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Já vamos para quase 1 hora. Então, eu queria, deixando um pouquinho a Alice aqui, né, que veio com essa mensagem linda, eu queria trazer um pouquinho mais do mito, né, do mito da colheita antiga. Então, antigamente, pessoal, lá na região agrícola da Europa, né, eles acreditavam muito nos espíritos, tá? Eles acreditavam assim nos espíritos, por exemplo, o espírito da donzela do milho, era uma tradição, né, do espírito do campo. Era uma tradição do espírito do campo, onde ele vivia na colheita, né? Então eles faziam bonecas de milho para... as bonecas de milho eram colocadas como decoração e mantidas nos celeiros antigos, né? Isso aqui lembra uma roda de carroça, né, pessoal? Lembra uma roda de carroça. Então as bonequinhas eram colocadas nos celeiros até o ano seguinte para garantir o espírito, que o espírito do campo ele viesse, né, novamente, voltasse na próxima colheita para que não morresse durante o inverno. Então eles faziam rituais, né, oferendas de comidas, né, eles deixavam as comidas para fora das casas, para que os espíritos e as maldições não chegassem até a casa das pessoas. Era uma prática muito comum. Depois ela foi evoluindo, né, para a comemoração aí do Halloween também. Então, na verdade, a festa da colheita, ela meio que foi transmutada para a cultura moderna como a festa do Halloween e transmutada aí a oferenda de doces e de comidas para doces e travessuras. Então foi uma transmutação. Vê que a roda da fortuna também traz essa energia fortíssima de transmutação. Outra coisa que eles faziam bastante também na cultura celta e europeia antigamente, né, eram as fogueiras sagradas, né? Elas eram acesas nas colunas no alto das montanhas para guiar os espíritos amigos, né? E afastar os maus espíritos. Então, a gente pode replicar isso tudo hoje. Claro, né, gente? A gente vive na cidade, não vamos fazer fogueira aí dentro de casa, né? Mas assim, né, pessoal? Quem mora no campo, tem casa de campo, ou mora no interior, consegue fazer, né, essa reverência, né? Invocando os bons espíritos, afastando os maus espíritos. Outra coisa que eles faziam também era usar disfarces, máscaras, né?
Então eles usavam muitas máscaras, né? Aqui as mouras estão com capas também, né? Para assim, máscaras assustadoras para espantar os maus espíritos. Então você vê que tudo isso vem da própria cultura, né, pessoal, aí dos antigos, né? E aí você pode fazer um ritual aí de libertação, né? Você pode pegar aí essas folhas de árvores, acender uma vela, né? E soltar aí o que não serve mais para sua vida. Faz um ritual seu, não precisa fazer ritual de queima. Acende a vela. Pega as folhas aí sequinhas assim de uma árvore próxima da sua casa, do jardim, não sei. Faz aí, coloca um bol, alguma coisa assim, acende a vela e faz o ritual como se fosse da fogueira para espantar os maus espíritos, mas você faz aí, né, na segurança e no conforto da sua casa. Então faz um ritual de libertação para você libertar aí objetos velhos, pessoas que você não quer mais na sua vida, liberta ela, corta laço, faz um ritual de corte de laço. Tem um ritual bastante forte que é feito aí, sempre nos finais de ano, né, pessoal? De escrever aquela carta que você liberta, todas as coisas, depois você queima a carta, claro, né, num recipiente correto. Tem isso também, você pode escrever uma cartinha também para esse ritual de libertação aí da colheita. Então fala assim, eu colhi isso até aqui, agora eu tiro tudo isso, né? Tiro isso fora, corto esses laços, né? Como a moura tá aqui com a tesoura cortando, e faço uma renovação, uma transmutação. Hábitos negativos, bagagens emocionais que você não quer mais para você também, né? Então, havia muita superstição aí com os antigos, né? E nós deixamos um pouquinho de cultuar isso tudo. E, na verdade, os mistérios do universo, eles continuam de tempos antigos até os tempos de hoje, da mesma forma, né? Então, onde o equinócio, ele vem, né? Trazendo esse véu que cai, né? Às vezes aquela mentira que cai por terra, né? Ele é uma transmutação aí desse véu da ilusão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então esse véu da ilusão, ele é cortado através desse marco, desse alinhamento. Muitas vezes Deus nos mostra uma realidade e corta esse véu. Então esse véu cai, essa mentira cai, esse engano, essa raposa, essa mentira. Então tudo isso é transmutado fortemente, né, nesses períodos, pessoal, porque tem toda uma influência de planetas também, né? Tem toda uma influência grande dos planetas nas nossas vidas, né? Então, eu acho que basicamente era isso. Vamos ver aí se as cartas têm mais alguma outra coisa para nos dizer, nos contar aqui hoje. E eu acho que tivemos aí grandes aprendizados aí, os guias vieram aí falar conosco grandemente, né? E é isso, né, pessoal? Eu acho que fazer aí um ritual, né, que seja uma meditação de gratidão, né, devolvendo para a terra a colheita, né, o alimento, né? Quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer o alimento da nossa mesa, né? Todos os dias nós temos alimento, o alimento na nossa mesa. Muitas pessoas, né, tem crianças hoje em dia aí que moram nas cidades que acham que o leite dá na caixinha do leite, né, pessoal? Brincadeiras à parte, mas assim, né? Quantos sacrifícios, né, os nossos avós tiveram que fazer, né? Eu tive meus avós, gente,
O pessoal aí que, né, eu venho aí do pessoal da roça aí, então meus avós vieram desbravando matas, abrindo matas, né? A minha bisa veio, né, fugida da Alemanha lá da Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil. Então os antepassados foram pessoas sofridas, guerreiras, que para obter alimentação tinham que, né, desbravar as matas aí do nosso interior do Brasil, né, pessoal? Então, hoje em dia a gente esquece bastante de fazer essa gratidão, né? Essa lembrança dos antepassados é uma excelente data para que nós façamos isso, né? Agradecer aí a terra pela colheita farta, pelo dom da vida dos nossos antepassados, pelo dom do alimento, reconhecendo essa relação com a natureza, né? Então, fica a reflexão, né? Essa relação que nós temos com Deus, com a natureza, e qual é a relação que isso tudo tem com a nossa vida, com a nossa colheita? O que nós queremos realmente colher na nossa vida, né? Isso é extremamente importante, né? Porque normalmente aquilo que plantamos, colhemos, né? Segundo aí o que nos ensina as leis aí universais, né? Vamos ver aqui o que essas cartas que caíram aqui tem a nos dizer. 9 de copas, o rei de paus, o 6 de pentáculos e a torre. É isso, né, pessoal? Quantas vezes Alice tá aqui, ó, puxando a toalha da rainha, né? Acho que é a rainha de copas, se não me engano, ou a rainha de paus. E ela tá aqui puxando a toalha da mesa, né? Tá caindo tudo aqui, ó. Alice deu uma puxada de toalha de mesa e o castiçal aqui tá soltando fogos. Então, quantas vezes nós temos que ser um pouquinho mais como Alice, né? Buscar, correr atrás dos mistérios da vida e puxar a toalha que dá uma torre na vida de uma vez por todas, para que a gente então busque o nosso 9 de copas, o nosso 10 de copas, o nosso rei leão aqui, né? Com o rei de paus na mão aqui, todo poderoso, né? Então, quantas vezes a gente tem que dar uma torre na vida aí para que a coisa mude? E olha só, a carta do mundo aqui. Então, a Alice deu uma torre e ela encontrou o equilíbrio entre paus, ouros, espadas e corações, e ela se tornou aí a dona do mundo dela aí, ó, no tabuleiro da vida dela, né? Ela é a dona coroada aqui, dona da vida dela. Então, a gente precisa buscar aí. Olha só, a Alice coroando a nossa leitura aqui, hein, pessoal? Olha, as cartas não mentem, hein? Que maravilhoso, né, gente? Eu adoro esses baralhos, assim, lúdicos, né? E às vezes nem tão lúdicos assim, porque através das representações das cartas, dependendo do tema que a gente aborda, né, perguntando para as cartas, eles vêm trazer aí uma mensagem totalmente diferente, né, pessoal? Aqui estamos abordando esse tema aí da colheita e tudo mais, mas a gente pode trabalhar com o tarô aí, buscando temas diversos, perguntando ao tarô sobre vários e vários temas diferenciados, né? Até porque as energias vão mudando e os guias também vêm trazendo aí a energia para o dia, para a leitura. Tá bom, pessoal? Então, vou tirar a última cartinha aqui, ó, Oráculo de Shiva, uma mensagem de Shiva para a nossa linda leitura da colheita, do equinócio de outono, da energia da colheita. Então, ele diz assim, ó, eu não sei pronunciar corretamente aqui, pessoal, que deve estar na língua do indiano aqui, né? Mahabhuta, o vivente supremo, eu vivo. Tudo que tem vida tem Shiva dentro de si. Saber que a vida da Terra é uma experiência para se conectar com Shiva através da nossa verdade interna, co-criadora, é o maior autoconhecimento existente. Como você está vivendo hoje? Viva com a sua verdade. Ai, pessoal, olha, eu até me emociono, porque realmente assim, eu comecei a trabalhar com o tarô
não faz muito tempo, há algum tempo, né? E eu sempre me emociono como as cartas trazem a mensagem correspondente à leitura do dia, né? Olha, a gente está falando aqui tanto de terra, de colheita, né? Então, você possui dentro de si essa força da terra, né? Busque ela dentro de você. Como que você está vivendo hoje? Você se conecta com a terra? Você se conecta com você mesmo? Você se conecta com a sua verdade? Você se conecta com Shiva? No caso aqui, Shiva é uma representatividade da divindade maior. Pode ser qualquer nome. Pode ser universo, pode ser Shiva, pode ser Buda, pode ser Cristo, pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser qualquer um, né, que você tenha como o criador do universo. Então se conecte com ele, né? Essa sua verdade interna, ela é co-criadora, você co-cria a sua existência. E para isso você precisa buscar autoconhecimento. E para isso que eu tô aqui também, né, pessoal, para trazer para vocês essas lindas mensagens aqui das cartas, dos espíritos, da espiritualidade, dos meus guias para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham, então, tenham aproveitado aqui a leitura. Dá o joinha aí, curte, comenta, compartilha, dá aquela força para o canal crescer, pessoal. E compartilha com as pessoas que você acha que seria, né, válido aí as pessoas, então, conhecerem a mensagem, né, receberem a mensagem, conhecerem o meu trabalho. E eu espero que essa leitura de colheita tenha aberto aí os horizontes de vocês, para que vocês possam então ter uma nova visão, um novo entendimento, para que a vida de vocês tenha uma nova luz, um novo caminho aí e uma nova luz, para que vocês possam então, né, complementar a vida de vocês com o início de uma nova colheita, com o início de uma nova fase, tá bom? E eu desejo aí um excelente equinócio para vocês, que esse tempo de outono seja maravilhoso, que vocês possam realizar aí todas as colheitas na vida de vocês, tá bom, pessoal? Então, até mais!